Fala, galera de Cristo! Tudo bem com vocês? Vamos lá para o nosso versículo do dia? Vamos meditar na palavra um pouquinho. Eu vou ler com vocês hoje Mateus 28:20, que diz assim. Mateus 28:20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Cara, esse versículo é muito interessante. 2 pontos nele. Primeiro, que aqui ele fala que a Bíblia, ensina a gente a guardar todas as coisas que ele tem nos ordenado através da palavra. Então, as coisas que a gente aprende é a ordenança dele. A gente guardar, aprender e praticar. Lembra disso? A gente já falou sobre isso. Como que eu posso declarar que eu amo o Senhor Jesus, amo Deus Todo-Poderoso se eu não obedeço a palavra? Então, a partir do momento que você obedece, já é uma declaração de amor. Deus entende que você realmente o ama porque você obedece. Então, olha só, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele nos tem ordenado, que vos tem ordenado. Então, esse é um ponto. Um outro ponto que fala aqui que é muito sério: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Então, quando você se sente só, quando você se sente abandonado, quando você se sente desprezado, você não está confiando e acreditando nessa promessa. Olha que segredinho sério. Ô Lu, mas eu tô sozinha. E numa luta, numa correria, no dia a dia. E eu fico sozinha. Não tá sozinha. Tá escrito aqui que ele está com você todos os dias. Todos os dias é todos os dias. Então você tem que crer e tomar posse disso. Não tem quando você tá em meio a uma multidão e se sente sozinho? Quem já passou por isso? Às vezes a gente tá no meio de um relacionamento, de um casamento, e você se sente sozinha. Você tem um marido. Às vezes você tá no meio dos seus filhos e você se sente sozinho. Às vezes você tá numa igreja lotada e você se sente sozinho. Às vezes você tá numa festa e você se sente sozinho. Então, esse sentir sozinho tá aqui. Tá aqui. Porque se você tomar posse dessa palavra aqui, ó, você não se sente sozinho. E se você não tomar posse, você não está acreditando no que a palavra nos diz. É sério? Eu vou aproveitar esse vídeo para dar um breve testemunho. Porque às vezes as pessoas ficam perguntando, quem é você? O que é? Não sei o que. Eu teve um tempo, eu me converti quando eu fiquei grávida. Minha filha hoje tem 25 anos. E para medicina ela não ia viver, não ia sobreviver. Se ela sobrevivesse, ela ia ser deficiente. Nada contra, mas assim, a medicina realmente dizia que ela não ia sobreviver, ela ia morrer. E para medicina é uma coisa, mas para Deus, agindo Deus, quem impedirá? E na época eu não conhecia esse Jesus vivo, esse Deus vivo. Eu estava dentro de uma religião que, com Deus ou sem Deus, era a mesma coisa. Então foi nessa época que eu conheci Jesus de perto. Uma coisa é você ouvir falar, e outra coisa é você conhecer ele de perto, ele falar no seu coração. Depois, um dia eu conto sobre essa história da minha filha no hospital, que é tremendo também. Mas aí eu comecei a caminhar com Cristo Jesus. Depois disso eu não estava casada legalmente, eu casei legalmente para fechar as brechas, para estar diante da palavra, entendi que eu estava errada, então eu me casei, e passei muito tempo da minha vida assim, desse jeitinho, casada, me sentindo só, com filhos, me sentindo só, uma igreja grande, me sentindo só. E aí o inimigo, ele fala ao nosso coração, ao nosso ouvido. Ele vê ali na gente
Isso é para todo mundo, não é para mim só não. Ele vê na gente onde a gente tá, onde a gente tem uma deficiência, onde a gente tem um déficit, onde a gente tem aquele pedacinho ali que ele pode entrar. E eu já tinha ouvido esse versículo, lido esse versículo, só que eu não tinha botado ele para dentro, eu não tinha tomado posse dele. E o inimigo conseguiu me mostrar que eu realmente estava sozinha, que eu não tinha ninguém por mim, que ninguém não estava nem aí para mim, meus pais não estavam nem aí para mim, meu marido não estava nem aí para mim, minha igreja não estava nem aí para mim, meus filhos não estavam nem aí para mim. E eu consegui me deixar levar por isso, cair nas teias do inimigo e realmente falei, tem jeito pra mim não, porque eu tô sozinha e pra mim é muito pesado. E foi numa época que eu me desviei, porque a gente acredita na história do inimigo e você sai da presença. Eu costumo dizer isso muito, já falei isso para meus filhos, para amigos, eu costumo dizer que Deus é como se fosse um grande guarda-chuvão, assim. E a gente, como a gente tem livre-arbítrio, a gente pode ir para onde a gente quer. Você, todos nós, quando a gente aceita Jesus e se converte e começa a caminhar com Ele, a gente se posiciona debaixo do guarda-chuvão. E Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos livra. É onde entra o Salmo 91, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e nada me acontecerá. Por quê? Porque eu estou guardada. É onde entra que Ele é o nosso abrigo, é o nosso refúgio, é a nossa torre segura. A gente se esconde debaixo das asas do Todo-Poderoso. Tá entendendo? Então, quando a gente se converte, a gente aceita, a gente entra debaixo da proteção dele. E aí, pensa se alguém vem tocar aqui. Vem aqui meter a mão no que é do Senhor para ver se ele vai deixar. Nem chega perto, filho. Nem chega perto, porque Deus não deixa. Deus protege, Deus abraça, Deus ama, Deus acolhe. Deus dá tudo o que precisa. O que a gente precisa fazer? Estar aliançado, ouvindo a palavra, aprendendo a palavra, vivendo a palavra, obedecendo. A gente erra, todo mundo erra. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todo mundo é pecador, por isso que Jesus veio por nós. E quando eu entendo isso, eu e você, todos nós, quando a gente entende que nós somos pecadores, que nós precisamos do Senhor, a gente volta para cá. Confessei Jesus como meu único Senhor e Salvador e aí eu estou aqui. Só que o inimigo, a Bíblia diz em 1 Pedro que ele anda ao nosso derredor. Então, do mesmo jeito que a gente está aqui protegidinha, ele está andando ao redor da gente, o derredor, o inimigo. Tentando a quem ele possa devorar. Está escrito na palavra, 1 Pedro. E aí é o que eu estou falando com você. A gente muitas vezes entra uma fagulhazinha que você fala, será que esse Deus está me protegendo mesmo? Eu vou ouvir o inimigo. Eu vou ouvir que ninguém tá nem aí pra mim, que ninguém quer saber de mim. Deus saiu daqui? Quem saiu daqui? Deus, em maneira nenhuma, ele te abandona. Ele nunca te deixa. Eu tive que aprender na prática isso e o que eu tô te ensinando. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele me prometeu isso. Eu preciso crer, eu preciso viver, eu preciso caminhar com ele. E aí eu fui sim lá pro mundão, tomei na cabeça, porque a gente lá não é fácil, o inimigo te ilude e depois ele te dá uma. Quem aqui é desviado e que voltou pra presença? Quem nunca? E aí eu entendi, eu saí daqui e fui pra lá, tomei na cabeça. Aí Deus continua chamando a gente, filha, vem pra minha presença. Eu tenho todas as coisas boas para você. Filha, eu tô te prometendo que você vai comer o melhor dessa terra.
Filho, o que eu tenho para você é muito maior, melhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Mas eu precisava estar aqui. Aí passou um tempo que eu... Caraca, mano, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu voltei. Eu voltei sozinha? Eu voltei porque eu sou toda poderosa? Não, eu voltei porque o Senhor me atraiu e Ele me deu força para voltar. Ninguém volta sozinha, você não consegue nada sozinha. Está escrito no livro de João 15, sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor a gente não pode nada, 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 nada. Nem respirar. Quem de nós aqui fica em pé 5 minutinhos sem o ar, que é Ele que nos dá? Quem? Alguém consegue? Eu tenho a minha bomba de ar. Vai, boba, se achando. A gente não consegue. Aí eu voltei, pedi perdão, me arrependi, me prostrei e voltei. Tem as consequências do pecado? Lógico, tudo tem consequência. Eu plantei algumas coisinhas ruins lá, então eu vou ter que colher. Mas pela misericórdia, graça dele, ele me atraiu, ele que me guarda, ele protege. Pela misericórdia, ele não deixa só a pancada acontecer. Ele me livra, ele me guarda. Quando foi para abrir esse canal, por exemplo, eu veio no meu coração para abrir o canal e eu falei, assim, eu não vou mexer com isso não, porque a gente tem tanto contra-ataque, as pessoas zombam. Para que você vai fazer isso, Lu? Vi gente da minha própria igreja me zombando. Fala, galera de Cristo. Ela tá se achando, pastora. Não, tô me achando nada não. Sou pó e cinza. Aí eu falei, Senhor, se for pra mim fazer o canal, eu preciso que o Senhor me dê uma luz. Aí eu vi um vídeo aleatório. Por que você não abriu o canal ainda? Você tá querendo saber se é pra abrir? Então Deus tá mandando você abrir. Fiquei boba de cara. Aí também depois eu desanimei do canal, por quê? Porque é muita luta. Não é fácil você estar aqui todo dia pregando a palavra. Tem muito contra-ataque. Não desviei, mas eu parei o canal. E aí Deus mandou voltar de novo. Eis-me aqui, Senhor. Se vão ouvir, se não vão ouvir, se vão zombar, se vão falar, eu tô fazendo pro Senhor. Porque Ele me prometeu ali que Ele está comigo todos os dias da minha vida até a consumação dos séculos. Então, quando eu tô chateada, quando eu tô me achando sozinha, quando eu tô isso, tô aquilo, eu leio a palavra. A palavra é meu refúgio, minha fortaleza. É na palavra que eu oro, eu leio e falo, Senhor, hoje eu tô tão chateada, eu tô tão deprimida, eu tô me sentindo tão sozinha. Mas o Senhor me prometeu que o Senhor estaria comigo todos os dias, papai. Então enche o meu coração desse amor, porque tá tão difícil hoje. Aí Ele vem de uma maneira sobrenatural que a gente não entende. E enche meu coração de alegria, de amor. É fácil? Não. Mas tem jeito. Então quando eu falo para você ler, quando eu paro aqui para falar um pouquinho para você da palavra, é por esse enorme amor que está escrito aqui. Eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Basta a gente querer estar aqui protegidinho por Ele. Então, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, faça isso. E se você está se sentindo sozinho, peça perdão. Peça perdão para Ele. Senhor, eu não quero me sentir sozinha. O inimigo está botando na minha cabeça, mas eu tomo posse que o Senhor está comigo todos os dias na minha vida. Amém? E Ele vai estar. Eu vou dizer de novo, se você precisar de algum pedido de oração, deixa aqui. Eu não sou ninguém mesmo, eu sou pó e cinza, mas o pouquinho que eu tenho aprendido, eu passo para alguém, se alguém aprender e... Amém. Amém? Então vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer. Primeiro eu quero te pedir perdão, papai. Porque quantas vezes eu achei que eu estava sozinha. Quantas vezes eu me senti sozinha. Quantas vezes o inimigo conseguiu colocar na minha cabeça que eu estava sozinha. Eu acreditei. Eu pequei contra o Senhor. Mas o Senhor sabe que eu já pedi perdão, já me arrependi. Eu sei que o Senhor já me perdoou. Porque o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa.
Se a gente se achegar diante do Senhor com o coração contrito e quebrantado, o Senhor vê, o Senhor responde, o Senhor perdoa, o Senhor ama, o Senhor está conosco. Está escrito na palavra. E eu confio em tudo aquilo que está escrito aqui. Então, nessa hora, nesse dia, eu quero abençoar os meus irmãos que estão aqui no canal, que estão ouvindo, que vai ouvir depois, que vai ouvir essa palavra. Para que cada um deles seja impactado com essa palavra. Cada um deles possam receber a tua presença na vida deles, como eu já recebi na minha. Em nome de Jesus. Eu abençoo todos os inscritos do canal. Eu abençoo a minha vida. Eu abençoo a minha casa, o meu lar. Eu abençoo a sua casa e o seu lar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida. Shalom, shalom. Beijo, beijo. Fica com Deus. Até amanhã.